Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando do... Caramba. Eu vou gravar a continuação do vídeo ali da guerra, né? Porque que o narcisista é um péssimo guerreiro. Porque que o narcisista não é um bom guerreiro. Eu comecei a gravar, só que aí, novamente, cortou aí no meio. Enfim. Esse celular também, apesar dele ter um áudio melhor que o outro que eu tinha, um áudio, uma imagem melhor que o outro que eu tinha, ele ele corta no meio, às vezes ele corta sem razão, ele tá com memória, ele vai lá e corta. E às vezes eu já falei por meia hora para não jogar fora, eu acabo gravando uma segunda parte, né? Então vamos lá. Só faltava o último quesito, né? Porque que o narcisista ele é um péssimo guerreiro, porque que ele não é um bom guerreiro. Né? No primeiro vídeo eu falei que, em primeiro lugar, o narcisista arruma briguinha por qualquer coisa, ele vai guerrear por qualquer coisa, qualquer pessoa. Apesar da nossa sociedade já ter terceirizado muito a assim chamada guerra, ou seja, você não pode mais ir lá com uma espada, com uma adaga, você não pode mais ir com uma arma de fogo lá. Não, você não vai, você procura autoridades. Você procura justiça, você procura polícia, você procura um advogado, você procura um monte de coisa. Você não vai pessoalmente mais para brigar fisicamente, corpo a corpo com as pessoas. A única briga de fato corpo a corpo que é permitida por lei é legítima defesa. Se a pessoa vem para cima de ti, tu se defende, né? Mas tirando isso, não, é tudo considerado ilegal, inclusive. Mas muitas vezes a guerra ela é psicológica. Muitas vezes a guerra ela é moral. Ela não é física mais, não é mais embate físico. E olha só o que, que acontece, gente. Acontece o seguinte. Eu falei lá que eles vão arrumar briguinha por qualquer coisa, eles vão guerrear por qualquer coisa. Qualquer guerreiro que se preze sabe que não se deve gastar vela com defunto ruim. Não vai ficar brigando por qualquer coisa. Foi o que eu falei lá, pô, vou mover uma ação contra alguém por causa de R$ 1. Vou gastar muito mais movendo a ação. Né? E tem gente que arruma briguinha por qualquer coisa. Tem gente que é o ó do Borogodó, tá, gente? É o ó do Borogodó. E o que acontece, gente? Arruma briguinha, arruma confusãozinha, bobagem. Eu falei lá que até o animal mais cruel na natureza, ele caça para comer, ou é por território, ou é para comer, ou é para disputar fêmeas. Não é. Eu não sei se tem fêmea que disputa macho, mas enfim, no ser humano tem, né? Tem um monte de mulher que disputa macho, mas enfim. Eu no mundo animal não sei se tem fêmea que disputa macho, mas muito macho disputa fêmea. E o que que acontece, gente? Mas mesmo o mais cruel dos animais, ele vai guerrear lá, né? Vai lutar, vai brigar, vai entrar em embate físico para comer por território, por fêmeas, o que quer, enfim, quer perpetuar a espécie, eles não vão, como é que eu posso dizer para vocês, não vai brigar à toa. Olha ali a manada de leão, vão mexer com eles de graça? Nenhum bicho faz isso. Só o ser humano faz essas bobagens, né? E o narcisista, então, ele ama provocar, ele ama descarregar aquele monte de merda que ele tem dentro dele ou dela. Arruma briga à toa, faz coisas à toa. Que mais? Ele briga com qualquer um também. E assim, o fator que eu tava terminando lá, aquela parte do vídeo, a primeira parte do vídeo, para quem assistiu, né? O último fator que eu considero o mais importante, o narcisista ele é extremamente desleal. Na guerra, em qualquer exército que se preze, qualquer guerreiro que se preze, guerreiro de antigamente, quando a guerra era mais comum nas sociedades. O que acontecia? Gente, você não ia lutar contra alguém do teu próprio grupo, da tua própria família ou do teu próprio. Narcisista vive fazendo isso. Narcisista não é amigo de ninguém. Em toda e qualquer sociedade, apesar da nossa sociedade ter terceirizado muito a guerra, ninguém gosta de traidor. Se você for para ambientes onde a guerra ainda é muito constante, por exemplo, você vai pro morrão, não sei das quantas, onde o tráfico dominou.
E um bando de traficantes vive em pé de guerra com o outro. E eles vivem armados lá em cima. Você vê que eles têm um código de conduta muito mais rígido. Não tô falando que bandido tá certo, não tô falando que traficante tá certo. Mas eu já conheci pessoas que, por serem adictas de drogas e conhecerem traficantes, eles sabiam que no meio dos traficantes a coisa era muito mais assim, porque é tão. O negócio, primeiro que o negócio é fora da lei. Como é que eles vão? Vai processar? Não vai. Porra, aí vem com aqueles castigos medievais, aquela coisa medieval, né? De botar os caras no micro-ondas, fazer outras loucuras lá. O micro-ondas que é? Botar a pessoa lá no monte de pneu até a fogo e jogar morro abaixo, né? Negócio extremamente cruel que tem lá, né? Tem até hoje nesses lugares. E tinha, inclusive, havia um aluno meu lá que ele falou assim, ó, a lei do morro é o seguinte, se a menina separou do cara, ela tem que ficar X meses sem namorar. É a lei do morro, acabou. Entendeu? Não tem muito essa coisa de foro íntimo, não tem muito. Tem traficante que é evangélico e vai chegar lá e vai controlar a religião do pessoal do morro. Se tiver um bandista, ele vai lá e destrói o terreiro. Eu não tô dizendo que tá certo, muito pelo contrário, tá errado. Mas o que eu quero dizer é que o código de conduta deles é muito mais rígido. Onde tem a guerra presente, o código de conduta é muito mais rígido. É por que eu tô dizendo isso? Não porque tá certo quebrar terreiro. Não porque tá certo determinar se a mina vai ficar X meses sem namorar ninguém ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. O que eu quero dizer é que nesses lugares a conduta é mais rígida e havia certos códigos de conduta antigamente, nos lugares onde havia a guerra mais presente, né? Não precisa ser no tráfico, porque o tráfico também tem muita coisa errada, né? Enfim. E havia códigos de conduta, onde você não podia se voltar contra um soldado do teu próprio exército. Você não podia fazer certas coisas ali. Você não podia e era considerada, por exemplo, falar mal do rei. Antigamente era crime de lesa majestade. O cara podia ir pra forca porque falou mal do rei. E o que acontece por quê? Porque o rei era o representante máximo da nação. E você tá indo contra a sua própria nação. Ora, uma coisa assim, sabe, muito séria. E o que acontece, gente? O que acontece? Por exemplo, se ou quando houvesse esse lance aí de você, por exemplo, transgredir. Antigamente havia exércitos, o próprio rei ou o próprio líder do exército ia lá para motivar os seus soldados, ia lá para. O que acontece, gente? Não se esperava que se virasse a casaca, que um dos soldados virasse a casaca, que outras pessoas virassem a casaca e traíssem o movimento, por assim dizer. Inclusive, a palavra traição está entrando em desuso na nossa sociedade porque, virou farra do boi. Pode tudo, né? Pode tudo. E por isso que eu falo assim, traição não é só sexo fora da relação, gente. Traição é tudo. A pessoa te diminuiu, a pessoa subestimou a tua capacidade, a pessoa tá ali minando a tua vida, já é uma traição. Já é uma traição, porque ela tá indo contra você. Vocês deviam unir forças e vocês estão, como é que eu posso dizer, diminuindo as forças. Vocês estão minando as forças e todo guerreiro que se preze, ele sabe que exército dividido não vai para lugar nenhum. Todo mundo tem que estar lutando por um objetivo em comum. Aqui a gente nem tá falando de guerra física literal ou de guerra psicológica, mas quando você está num grupo, quando você está com pessoas assim que deveriam estar do seu lado, numa mesma empresa, numa mesma família, num mesmo grupo, seja lá do que, você esperaria que essas pessoas lutassem juntas pelo mesmo objetivo. Pergunta: elas lutam? Muitas vezes não.
E o narcisista, então, menos ainda. O lance da traição, o lance de não ser leal a ninguém. O lance de você não lutar por ninguém, você só lutar por si próprio. Ele desanca qualquer comunidade. Não é só de guerra, é de tudo. E hoje em dia a sociedade está muito, como é que eu posso dizer, muito primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Eu acho assim, é legal você pensar em si primeiro, até para você ter base para ajudar o outro. Caso você possa vir a ajudá-lo, tem que pensar primeiro em si. Se você não tá forte, você não vai ter força para levantar mais ninguém. A mesma coisa em avião. Primeira coisa que eles falam: coloque em você primeiro, caso haja despressurização do avião, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois nas outras pessoas. Ajude as outras. Porque se você sufocar, como é que você vai ajudar os outros? Você tá entendendo? Esse princípio do primeiro eu, nesse aspecto, ele é saudável. Mas não tem gente que leva ele tão ao extremo que, ah, não, é tudo eu, acabou, os outros dane-se. E a pessoa acha que ela tá tão por cima da carne seca que ela nunca vai precisar de ninguém. Que ela nunca vai ficar doente seriamente. Ela acha que ela nunca vai ter um revés financeiro. E tem. Tem gente que conquista coisas na vida que acha que nunca mais vai ter problema na vida. E tem. Assim que você conquista algo na tua vida, seja algo pequeno, seja algo grande, você tem que ser grato. Seu Geraldo Filho, já falei aqui, sou muito fã dele, né? Ele é um senhor negro, ele é um senhor que ele nasceu na favela. A mãe dele era doméstica, as irmãs eram domésticas. Ele era catador de latinha, chegou a vender fruta na feira, chegou a trabalhar na carvoaria. E com o tempo ele foi ali empreendendo, foi crescendo, quebrou 6 vezes, levantou 7. Eu sou fãzaça desse homem. Sou fãzaça, ele é um exemplo de vida para qualquer um. Primeira coisa, você sempre vê ele sorrindo. Segunda coisa, você sempre vê ele falando de agradecer. Até o sol que brilha, você tem que agradecer. Olhou no espelho, viu que tá saudável. Gente, saúde é um bem inestimável. Só quem já esteve gravemente doente é que sabe como a saúde é um bem inestimável. Eu nunca estive, felizmente, eu nunca estive gravemente doente. Mas, enfim, quem já ficou sabe como é que é. Tudo você tem que agradecer. Então, quando ele fala de gratidão, e ele falou também, quando eu começo a subir, nada mais é do que minha obrigação de dar uma puxadinha no próximo para que ele suba junto comigo. Quanto mais pessoas nesse nível alto, né, de satisfação, de realização, melhor. Ó, dividir, agradecer, não querer só para si o sucesso, puxar a mão do outro, porque ele é que vai me dar base para eu continuar subindo. Gente, não tem coisa mais sábia. Esse homem é extremamente sábio. Se ele não escreveu um livro ainda, ele seria muito bom, né, ele escrever. Eu não vou dizer, ele devia escrever, que eu não devo dizer o que as pessoas devem ou não fazer, mas seria muito bom ele escrever um livro. Com certeza eu compraria. E por que eu tô citando isso, gente? Porque isso também é guerra. A gente acha que guerra é só pegar a bazuca e pum, pum, pum. Não, gente. Guerra também é fazer aliança. Porque às vezes você não vai lutar contra outro ser humano ou contra outra corporação. Você vai lutar, por exemplo, contra a crise financeira. Vamos lutar contra a crise? Vamos. Se você não tem base, você não vai para lugar nenhum. Vamos lutar contra uma doença? Às vezes a pessoa fica doente. Vamos. Vamos lutar contra, sei lá, qualquer adversidade que ocorra na tua vida. Não precisa ser exatamente um outro ser humano, ou uma corporação, ou um inimigo pessoal, personificado. Pode ser uma doença, pode ser um revés financeiro, pode ser uma quebra de empresa, pode ser... E aí? Se você não tem pessoas ali que te deem uma base. Aí tem gente que fala que é assim mesmo, porque hoje em dia todo mundo é cada vez mais isolado e cada um com seus problemas e tal. Só que aí você vê o nível de prosperidade dessas pessoas e você vê que não é tudo isso.
Quando você ganha aliados, e aliado você não ganha de outra forma a não ser através de relações genuínas. Algum tempo atrás eu tive mais uma, né, para variar, uma briga aí com uma pessoa da família que eu não vou dizer quem é. Essa pessoa tentou botar minha irmã contra mim. E a minha irmã é, assim, em primeiro lugar, é uma das poucas pessoas da minha família com a qual eu me dou, ou as pessoas na minha família, ou elas são muito distantes, ou elas são próximas, porém tóxicas. Não tem muito meio termo. Pelo menos comigo não foi assim que aconteceu. Ou elas são distantes e cordatas e educadas, porém distantes, ou elas são próximas e tóxicas. E a minha irmã é uma das poucas pessoas que é próxima minha e que não é tóxica comigo. Às vezes ela me exaure um pouco, já falei isso para ela também, porque ela, de certa maneira, ela me parentificou também. Ela me considera não só como uma irmã, mas também como uma mãe dela. Mas isso é assunto para outro vídeo. O fato dela ter, de certa maneira, me parentificado vai para outro vídeo. E o que acontece, gente? Essa pessoa aí, que eu não vou dizer quem é, tentou botar minha irmã contra mim. E ali eu vi, caramba, olha o tamanho da maldade da pessoa, velho. Eu não vou dar detalhes aqui até para não identificar a pessoa, mas eu não tinha noção de que a pessoa tinha uma maldade desse tamanho. Aí, o que aconteceu? Como é minha irmã, a gente tem uma relação legal e legítima. Ou seja, não é só, vamos frequentar a festinha de família só para dizer que tá lá. Vamos tirar fotinha e botar no Facebook só para dizer que é família e tá tirando fotinha. Não, a gente tem uma relação de verdade. Uma das poucas pessoas com quem eu tenho uma relação de verdade na minha família é minha irmã. Não é relação de fachada, não é relação de conveniência, não é relação de, é parente, então tem que ficar junto. Não, a gente se gosta de verdade. O ser humano chegou lá, tentou botar minha irmã contra mim, a minha irmã falou, não, eu estou do lado dela, do meu. Tá vendo como quando você tem uma relação de verdade com a pessoa, não tem triangulação que derrube? Mas Sara, acontece que eu conheci uma família que a mãe era narcísica e a mãe botou o marido contra o irmão dele e eles não se falam até hoje, porque não tinha uma relação forte. Não tinha uma relação forte. Relação fraca é fácil de você romper, de você turvar. Relação forte é difícil, porque ela foi construída através de anos. Você tá entendendo? E o que acontece? Já vi também sogra que tentou triangular com o filho contra a nora. Mas eles tinham um casamento legal e não deu certo. E o casamento permaneceu. A nora tava pensando até em separar, mas eu falei assim pra ela, vem cá, teu marido é legal? Não, ele é legal, ele é meu amigo, ele é isso, ele é aquilo. Eu falei, tem como você se afastar dessa sogra tóxica? Porque se teu marido é legal, e se ele for compreensivo com você, eu não vou sugerir separar. Eu não vou sugerir separar. Vocês estão se dando bem, vai separar por causa da véia? A véia vai ficar feliz, né? Consegui, ai que legal. Separe-se dela, a não ser que ele seja muito apegado nela, mas aí depois a moça falou, não, tudo bem, a gente conseguiu resolver, a gente colocou ela no lugar dela e acabou que não era pra se intrometer na nossa casa. Até aí tudo bem, mas assim, gente, quem fez parte de família narcísica ou com fortes traços narcísicos tem plena noção de que é assim que acontece. Então, como é que acontece, gente? Acontece da seguinte forma. Tem lá, vou dar o exemplo da mãe novamente, que a mãe, a matriarca, tem um poder enorme nas famílias, né? Tanto que é matrimônio, poder da mãe, né? Patrimônio seria do pai e matrimônio é da mãe. São as origens das palavras, né? E a mãe, ela tem um grande poder na família. E o que acontece? Ela triangula. Mesmo que ela não possa chegar lá e fazer coisas assim, fisicamente contra ninguém. Mas ela triangula contra as pessoas. Ela triangula.
E o que que acontece? Você vê a deslealdade é nisso. Por exemplo, tem lá a mãe narcísica, né? Geralmente família narcísica é um ou dois, no máximo três com traço narcísico, o resto tudo girando em volta. Ou é codependente, aí o outro é o dourado, geralmente o dourado ele fica com fortes traços narcísicos também. Mas se não der certo de transformar o dourado em dourado, depois ele vira bode expiatório, enfim, é uma miscelânea lá. Aí você vê a pessoa usando, porque isso é usar, né? Usando, por exemplo, tá chateada com o marido. Aí pega o irmão pra triangular pra ir contra o marido. Só que aí passa um tempinho, a pessoa que não tem lealdade com ninguém, pega o marido pra triangular com o irmão. Depois pega o irmão e o marido pra triangular contra o filho. Aí depois pega o irmão